Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, o Salvador. Nós estamos iniciando mais um estudo bíblico e invocamos a presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Esta é a segunda parte sobre o pecado e suas consequências, relatado no início de Gênesis. É importante termos consciência de que Deus não é o Criador, nem o autor ou a causa do pecado. Mas o pecado entrou no mundo pelo ser humano e pela instigação do diabo. É assim que dizem as nossas confissões. Portanto, o diabo é a causa externa do pecado. Quando ele tentou e seduziu Eva, até hoje continua sendo essa força muito forte, tentando desviar o cristão do caminho dos braços de Deus. O coração do homem é a causa interna do pecado. Cada pecado que se comete tem início no coração. As tentações externas tocam, excitam o coração e é quando se peca. A tentação que assaltou Eva, da parte da serpente, não foi o pecado cometido por ela. Seu pecado começou quando em seu coração ela duvidou, deixou de crer nas palavras ditas por Deus. Ouviu e acreditou no que o diabo estava tagarelando mentirosamente. Então o ato pecaminoso aconteceu quando ela estendeu a mão para pegar da fruta. E o pecado se confirmou ao comer essa fruta. Veja, esse é o momento do pecado registrado em Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Hoje nós sabemos que, mesmo sem haver essa tentação externa como Eva teve, o coração humano naturalmente está inclinado para o mal. Gênesis 8:21 diz: porque é mau o desígnio, pensamento, desejo íntimo do homem desde a sua mocidade. Todos os seres humanos nascem com a mancha do pecado. Mas desde cedo ele pensa e pratica o mal quando sua própria cobiça o atrai e seduz. Até hoje os maus pensamentos e obras pecaminosas procedem do seu próprio coração. Não vamos culpar o diabo pelo mal que nós praticamos. Adão e Eva tentaram isso após pecarem, mas não colou. Deus não aceitou, como também não aceitará agora. A responsabilidade e a culpa são exclusivamente nossas. Vamos fazer uma pequena pausa e cantar o hino do texto da primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, com o grupo Elo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Muito bem. Depois de comerem da fruta proibida,
abriram seus olhos de ambos e perceberam que estava nus. Versículo 7. Em seu desejo de receber sabedoria, a mulher perdeu de vista a verdade fundamental a respeito da sabedoria. Qual é? Ser verdadeiramente sábio é crer e confiar em Deus e obedecer os seus mandamentos. Provérbios 1:9 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Lutero diz assim: o temor tem sua origem no conhecimento, pois de que maneira o ser humano temerá aquilo que não conhece? Portanto, a verdadeira sabedoria começa com uma compreensão individual no conhecimento e na confiança em Jesus Cristo como Filho de Deus e Salvador. Uma outra verdade é que a tentação frequentemente consiste em desejar uma coisa que Deus proíbe, ou ele diz ser errada. E ainda, Eva, para compartilhar a nova sabedoria, deu para Adão, que uniu-se a ela na desobediência. E ela não usou nenhum truque para fazê-lo comer. É bem provável que ele estava ali presente, ali por perto. Então a nudez que aconteceu é o primeiro resultado imediato da desobediência. Esta nova experiência, onde eles quebraram essa união, essa ligação, que antes caracterizava seu relacionamento sadio e mútuo com Deus. Esse sentimento de separação produziu uma vergonha que até aquele momento era desconhecido para ambos. O segundo resultado do pecado foi esse, versículo 8. Quando viram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Assim como o ato de cobrir-se e a atitude de se esconder de Deus mostra claramente a separação, a ruptura violenta que houve entre a criatura e o Criador. Vemos isso na resposta de Adão a Deus no versículo 10. Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Adão sentiu vergonha por estar nu, mas não sentiu a culpa por causa do pecado. Isso revela a consciência de ser alguém separado de Deus, o que era novo para eles também. No diálogo entre Deus e o casal, após o pecado realizado, se percebe que a resposta de Adão é uma tentativa de responsabilizar Deus e a mulher por sua própria desobediência. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Perguntado a Eva, ela explica que a serpente havia lhe dado uma falsa esperança. E assim Eva colocou a culpa da sua desobediência sobre ela. A serpente me enganou e eu comi. Versículo 13. Na verdade, ambos, Adão e Eva, direta ou indiretamente, colocam a culpa dos seus pecados, do ato da desobediência deles, em Deus, que foi o Criador da mulher e da serpente, dos animais. Sabemos que cada transgressão da lei está ligada inseparavelmente com a culpa. O ato do pecado não é igual com a culpa do pecado. Isto é, a culpa continua a pesar na consciência muito depois de ter acontecido o pecado. E foi esta culpa que fez o casal se esconder de Deus. Versículos 22 a 24. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden. Colocou querubins ao oriente do jardim
e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Agora o casal estava proibido voltar para o jardim. E por quê? Porque se eles comessem do fruto da árvore da vida, eles se tornariam eternos, mas pecaminosos, como o diabo e seus anjos maus, sem nenhuma chance de arrependimento e salvação. Estariam condenados para sempre ao fogo eterno. O juízo sobre o pecado não pode ser desfeito por uma escolha ou um ato humano, como comer da árvore da vida, por exemplo. Não. Só Deus pode desfazer os efeitos do pecado da desobediência. A salvação das pessoas viria somente de Deus, o que aconteceu depois em Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, o pecado cometido pelo casal trouxe aflição sobre eles, seus filhos, a natureza, a humanidade em geral. Eles perderam a imagem de Deus, tornando-se totalmente pecaminosos e corruptos em sua natureza. Eclesiastes 7:20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Esse é o resultado final. Hoje, somente pela fé em Cristo, nós somos vivificados para uma nova vida espiritual, gerados de novo para uma viva esperança, e novamente nos tornamos filhos de Deus e herdeiros da salvação. Cristo nos libertou do terror da morte, e somente nele temos a vida eterna. E isso teve um início, que está lá descrito em Gênesis. É a promessa divina de salvação, que culminou no oferecimento do seu Filho, Filho de Deus, pela humanidade. Deus já havia mostrado graça quando veio ao encontro de Adão e Eva quando eles pecaram. Verdade? Mas agora ele anuncia que haveria alguém puro que iria religar novamente a criatura com o Criador. Está lá em Gênesis 3:15, que é chamado de o proto-evangelho. Isso é o primeiro anúncio de um evangelho. E se Deus assim o permitir, nós vamos falar sobre essa temática na próxima oportunidade. E para finalizar esse estudo, nós vamos orar em conjunto a bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levanta o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Até a próxima. Fiquem bem, sob os cuidados e proteção do nosso amado Pai Criador do céu e da terra. Tchau. Confessamos